Oi, gente, consegui me ajustar aqui. Isso. Bem, hoje, aqui no Clube da Alvorada, eu vou trazer para vocês um tema que está bastante falado recentemente, que eu falei por que não, já que eu também gosto de mistérios, de teorias, e já para aproveitar, pegando já o comecinho, por que não entrar junto nesse meio? Bem, tem uma coisa que está bombando bastante, tanto em várias plataformas como o TikTok, um pouco no Instagram, mas principalmente aqui no YouTube. É isso aí. Tem um videozinho, que é um videozinho piloto, que é o incrível circo digital. Provavelmente você já está ouvindo falar sobre isso, mas se não ouviu, vai ouvir agora. Ou você já viu algumas imagens circulando pela internet de uma palhacinha, de um coelho roxo com um grande sorriso e também de uma dentadura com olhos. Isso aí. E, enfim, bem, eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre algumas teorias minhas, já do episódio piloto, né? Pra quem não sabe, episódio piloto normalmente é pelo que eu entendo também, né? É o episódio um que é lançado pra ver como que vai ser adquirido, como que vai ser, como que eu posso dizer? Como que o público vai gostar. Então, se der muito certo, vai ter próximos episódios. E olha, esse episódio deu muito certo, deu muita visualização, deu muita coisa, muitos canais fazendo vídeo, né? Eu fazendo vídeo. Mas, bom, vamos pra lá então, vamos pro vídeo logozinho, que agora vai começar as teorias e a minha análise sobre o incrível circo digital. Se aconcheguem e bora comigo. Mas da onde que surgiu essa animação? Essa animação, o Incrível Circo Digital, nasceu aqui no YouTube pelo canal Glitch, né? Tem vários inscritos. E até o momento já alcançou milhões de visualizações. Em, eu acho que mais ou menos um mês do que foi postado. Então fez bastante sucesso. Por ser um episódio piloto, nos indica que pode ter mais episódios, né? Isso se os criadores quiserem fazer também. Mas por que que eu me interessei tanto em trazer um vídeo no meu canal sobre essa animação? Né? Eu achei ela peculiar e interessante. Mas por que que eu achei ela peculiar e interessante? É o que eu vou falar aqui para vocês. Sem demoras, já vou começar fazendo uma análise sobre esse vídeo para poder já trazer junto algumas teorias minhas enquanto eu vou assistindo. Eu já revi esse vídeo acho que umas 3 ou 4 vezes para poder pegar o máximo que eu pudesse de informação para poder formular essas teorias, né? Mas, claro, talvez eu possa não ter visto tudo ou faltou alguns detalhes, mas, como vocês já sabem, podem ficar à vontade para escrever nos comentários, né? Alguma coisa que você possa ter visto também dessa animação e eu acabei não percebendo, que também já vai ajudar, né, a montar as nossas teorias. E também qualquer outra coisa que você queira comentar sobre o vídeo, fiquem à vontade. Então, analisando o começo desse episódio, né? Ele começa com uma musiquinha onde vai apresentando os nossos personagens. Onde o nosso primeiro personagem é o Caim, né? Essa coisa que é meio que uma dentadura com os olhos, que usa uma roupa meio de apresentador de circo mesmo, né? E ele vai comentando sobre os outros personagens. Ah, um ponto, uma curiosidade é que o Caim, né? Caso você queira, eu recomendo assim, que eu gostei bastante, assistir essa animação, né, dublada, né, em português. Quem é o dublador do Caim é o Guilherme Briggs. Briggs? Então você já sabe o nível que é. E tem outros dubladores também incríveis que fizeram os outros personagens que ficou muito legal. Mas voltando agora, né? O Caim, ele começa a nos apresentar, a cantar uma musiquinha, nos mostrando como é esse mundo, né? Ele tem um ajudante, que é o Bolha, né? Que ele chama, que é tipo um tubarãozinho assim, zoado. E ele vai apresentando. É nos apresentado o Jax, que é um coelho roxo, né? O Geng, que é uma máscara feliz e triste, né? Ele tem essas duas características. O Kaufmo, que ele não aparece na abertura, mas ele parece ser um palhaço. O Kingo, que é uma peça de xadrez, o rei. O Zubo, que ele é um boneco meio desmontável, tipo igual aqueles cabeça de batata que fica perdendo as peças, assim, ele é formado por vários. E a Hagatha, né, que é uma boneca que ela é bem fofinha, assim, né, aquelas bonecas de pano. Né, eles começam a se apresentar, cantar musiquinha, e já pegando uma coisa meio estranha desse começo, né.
Tem um ponto já que eu fui anotando, né? Eu vou fazendo assim, eu vou fazendo a minha análise e meus pontos estranhos que eu vou anotando sobre o vídeo, para depois formular algumas teorias, né? Nesse primeiro ponto, na música, tem uma repetição de frase que eles começam a cantar, que ele fala por dia, repetindo várias vezes, que significa que todos os dias são igual a todos os dias. Isso já é um pouco meio sinistro, assim, como se eles estivessem em loop. E também uma outra frase da musiquinha é voar pra longe sem questionar. Eu não canto muito bem, mas é tipo isso, sabe? Então quer dizer que como assim? Você não questiona nada. E quem fala isso é o Caim. Então já fica um negócio meio estranho nessa música. Mas enfim, aí acontece algo, né, enquanto eles estão cantando, que aparece uma nova personagem, né? Essa personagem é a nossa personagem meio que protagonista até agora, né? Que nos foi nos apresentado. Que é essa bonequinha meio palhacinha. Ela aparece e ela interrompe a música. Acontece, tipo, o que tá acontecendo aqui? Os personagens começam a se perguntar. E ela também fala, tipo, onde é que eu tô? O que tá acontecendo? Né? Tanto que o Caim fala que um novo humano entrou na nossa dimensão. Então, opa, esses personagens, ela, no caso, porque eles também comentam que eles são humanos, né? Durante o vídeo eles já vão falando, tipo, mais uma, é bem-vinda. Então a gente já fica nessa, tipo, então esses personagens são humanos, mas como? O que tá acontecendo, né? Ela fala que, né, durante ali a conversa deles, que ela tá tentando tirar o headset, né, que pelo que a gente viu em algumas traduções, seria tipo um VR, assim, um óculos que ela colocou, que ela tenta até arrancar do olho, assim, que não dá certo, né? O Jax, que é o coelho, ele até fala, tenta puxar com força, mas não rola muito, né? E, tipo, ela diz que ela não consegue sair dali. Ela não consegue tirar, ela começa a falar que aquilo é um sonho, o que tá acontecendo, como eu vim parar aqui. Ela tá bem em dúvida nesse quesito, né? Mas então eles começam a conversar entre eles, os personagens, eles começam a falar que todos já passaram por isso, né? Como se eles estivessem num novo corpo, um novo lar. Mas ela ainda continua falando, não, isso é só um sonho. Ela não consegue acreditar no que está acontecendo. Mas enquanto isso tudo está acontecendo, o Caim, ele tenta, parece que meio ignorar todas essas coisas, e ele resolve apresentar o circo, né? As dependências do circo para essa nova personagem. Nela, ele sai para fora com ela, ele apresenta que ali, né, onde que eles estavam, é a tenda, que é onde os personagens dormem, onde tem as atividades diárias, os desafios, né? Enquanto ele tá explicando, acontece uma outra coisa estranha, ele dá meio que um glitch, como se ele fosse uma inteligência artificial que deu, tipo, falando vários códigos, leis, rapidinho ali, e ele volta, como se nada tivesse acontecido, né? Fora a tenda, ele explica que tem o terreno, que tem o lago digital, que ele fala que até onde você pode afogar as suas mágoas, eu não me lembro certinho, mas é afogar alguma coisa, onde você pode se afogar, enfim, meio estranho. E o outro que é o parque digital de diversões, né, que ele fala. Então, provavelmente, talvez os próximos episódios estejam apresentados melhor esses lugares, né, porque a maior parte desse episódio foi na tenda. Enquanto antes deles voltar, acabou acontecendo também um comentário meio estranho. O Caim apresenta a lua e o sol, né, no dia. Até eles aparecem na musiquinha. E antes deles voltarem, a lua ela fala que ela ama o Caim. Alguma coisa assim. E o Caim até fala, não, vamos voltar antes que a lua fique alvoroçada. Alguma coisa assim. Tem alguma coisa estranha aí também, mas não pegou tanto nesse episódio ainda. Mas eu achei interessante trazer pra cá. E por último, ele apresenta o vácuo, que é um lugar meio sinistro, tudo branco, assim, que o Caim ele até fala que ele nem sabe o que tem ali. E também ele fala que ele tem olhos em todos os lugares, que ele está sempre observando todos eles, o que pode nos indicar a música lá do começo, né? Que eles vão para longe sem questionar, então pode ser que o Caim esteja liderando alguma coisa ali. Eu não entendi direito ainda qual que é o desse personagem, assim, porque mais pra frente vocês vão ver outras coisas que não dá pra dizer ainda se ele é um personagem do bem ou um personagem do mal, ou um personagem que tá sendo controlado também. Voltando. Bem, enquanto ele tá mostrando os lugares pra ela, a nossa personagem, ela acaba vendo uma porta de saída, né? Que ela até fica em dúvida, assim, mas ele volta bem rapidinho com ela. E ela até acaba vomitando ali, é meio nojento. E ela começa a falar, não, eu vi uma saída. Só que todo mundo fala que não tem saída. O Caim fala também, como assim uma saída, né? Mas então, né, eles acabam pulando um pouco essa parte. E o Caim fala, não, você precisa de um nome. Porque eles perguntam, qual é o seu nome? E ela não lembra, né? Isso já vem a outro ponto. Como assim ela não lembra o próprio nome? E então, que o Caim, ele pega meio que parece uma roleta com várias letras.
e ele começa a mexer nelas pra escolher um nome pra ela, né? Provavelmente esses nomes também que eu citei ali, Jax, Agatha, talvez não sejam os nomes originais deles também, e os nomes que foram criados naquele mundo, né? Ele vai então girando, procurando nomes, até que ele bate no nome que é agora o nome da nossa personagem, que é a Pomni. Isso. E uma curiosidade, eu tava vendo que outras pessoas estavam pesquisando também, que Pomni em russo, né, se a gente traduzir para o inglês, significa remember. Que remember é lembrar. Então, como assim, né, Pomni lembrar? Se o Caim escolheu esse nome para ela, ele quer dizer alguma coisa para ela? Ou foi algo que fez surgir esse nome para ela? Então essa que me traz essa dúvida. Tipo, o Caim, ele é do mal ou ele é do bem? O que ele quer ali? A gente não conseguiu entender direito essa parte. Mas enfim, né? Agora a Pomni, né, com o seu nome, ela tá ali junto e o Caim fala, tipo, agora vamos fazer um jogo de boas-vindas pra Pomni, né? Uma aventura. Ele cria ali que tem uma aventura que eles têm que capturar uns bichinhos ali, né? Que eles surgem. E acaba meio que dividindo um pouco o grupo, né? O Caim deixa eles ali. Só que a Pomni, ela tá interessada nessa saída. Então é nisso que daí os personagens comentam. Ah, Pomni, né? Tem outra pessoa que tava falando que tinha uma saída, que era o Cálfumo, que era o palhaço. Só que ele não tá aqui agora, mas a gente pode até lá, vamos conversar com ele, né? E eles decidem ir. Então nisso se divide em dois grupos, onde o Jax, a Racta e a Pomni vão visitar o Cálfumo. E ficam os outros dois personagens, que é o Rei e a Cara Triste e Feliz. Eu vou esquecer o nomezinho deles ainda porque eu não decorei todos. Que também fica o outro, né? Que é aquele que fica desmontando. E as peças dele acabam sendo levadas por esses bichinhos e eles vão ter que se salvar. Bom, a parte por enquanto dos três lá não nos interessa muito, mas vamos focar na parte onde tá a Pomni. Ali nos interessa bastante. Nisso eles vão conversando, vão papeando, passam por umas salinhas onde tem várias portas que são os dormitórios. E se a gente parar a olhar bem, tem uns dormitórios que estão com um X, né, em cima de alguns desenhos. Ou seja, aconteceu algo com esses personagens. Eles ficam falando, tipo, você não pode enlouquecer aqui. Você tem que ter cuidado, né? Eles até comentam que o rei é o que tá mais tempo aqui, que parece que ele vai enlouquecer a qualquer momento. Mas o que significa enlouquecer? Né? A gente já vai saber o que isso significa. Bom, eu até anotei nessa parte, né? Achei interessante que no minuto 9h46 e 11h26 aparecem vários quadros, também nesse corredor junto com essas portas, que tem vários olhos nesses quadros, né? O que indica que ele realmente está observando a todo momento. Né? Isso eu achei interessante trazer. Talvez o Caim, talvez outra coisa, mas que tem esses olhos. E uma coisa também que eu quis trazer junto é que esses olhos, eles são muito parecidos com os olhos que tem na peça do Kingo, do rei, que é o que está mais tempo aqui. Então, também tem uma coisa mais futuramente que eu vou dizer, que vai combinar mais com o final do episódio, que vai trazer um significado a mais para esses olhos, pro Kingo em específico. E voltando então, né, enquanto eles estão quase chegando no quarto, né, do Cálfumo, a Pomni, antes deles entrarem, ela dá como se fosse um glitch, né, enquanto eles estão explicando sobre tudo isso, e ela volta, só que ela até pergunta, tipo, o que a gente tá fazendo aqui, né, Daí ela até fala, não, a gente veio visitar o Cálfumo. É como se ela tivesse apagado por uns instantes, o que é estranho também, né? Mas enfim, quando eles abrem, eles batem, chamam pelo palhaço e ele não atende. Então o Jax, ele revela que tem a chave de todos os quartos e a Agatha até briga com ele. É uma relação engraçadinha, assim. E, um outro ponto, esse Jax, ele é bem babaca, assim. Porque assim que eles abrem a porta, tem como se fosse um monstro dentro do quarto do Kaufman. Tem vários quadros rasgados, tem vários X, como se tivesse algo acontecido naquele quarto, como se ele tivesse realmente enlouquecido, né? Tem até um desenho do Caim agarrando o Cálfumo pelo corpo inteiro, ele gigante. E isso tudo dentro do quarto dele com essa criatura no meio. É tipo uma criatura meio preta, com vários olhos, assim. E eles até saem gritando, correndo. O Jax abandona as duas e some, assim. E até que essa criatura, ela pega a Agatha, ela joga ela de um lado pro outro, igual uma boneca mesmo. Ela deixa ela meio bugada. E ela pede ajuda pra Pomni, mas a Pomni fica com medo. Ela toca, até estraga um pouquinho a mãozinha dela. E ela sai correndo e abandona a Agatha. Né, quando ela sai correndo, a criatura passa por ela e fica lá na tenda. Ela cai lá embaixo e fica andando por lá. Ela volta pra falar com a Agatha. Só que a Agatha fala: acho o Caim que ele vai saber o que fazer. Ele vai tentar resolver esse problema pra gente. E é isso que a Pomni faz. Ela sai atrás do Caim.
Nisso que a Pomni, ela tá procurando pelo Caim, também tá acontecendo lá outra parte deles juntando as peças lá, mas não é muito importante. Eles caem num buraco onde tem uma lesma gigante, o Jax encontra com eles começam a conversar com essa lesma. É meio estranho, essa lesma ela fala que tudo é gosma, todo mundo tem que ser gosma, Deus é gosma. É umas coisas bem bizarras, mas não interessa muito agora, né? Enquanto isso, a Pomni, ela acha essa porta de saída. Então ela resolve entrar, né, na porta. E assim que ela entra, ela começa a passar por vários corredores. Corredores que indicam como se ela tivesse saído realmente daquela realidade, que são até cores e texturas diferentes, como se fosse a realidade. É meio cinza, meio escuro, assim, sabe? Ela vai passando, ela vai abrindo portas de saída e ela entra como se fosse, na minha visão, em uma backrooms, né? Que são vários corredores que ela abre uma porta, ela vai aparecer em outro lugar, ela abre outra porta. E assim ela vai, até ela começa a ficar em desespero de tanta coisa. E em uma dessas portas, ela entra e acaba que tendo nesse lugar um computador. Um computador com um óculos VR, um fone e ele com uma tela ligada. E nisso ela entra em pânico, como se ela tivesse enlouquecido ali. Ela continua abrindo as portas e quando ela abre uma outra porta em específico, antes dela entrar num corredor, tem um logo em cima, que é C e A. Talvez C de Caim e A do quê? Aí eu analisei, tipo, Caim talvez A seja de Abel, mas o que isso significa? O que ela tem relação com essa história? Ainda não sabemos, mas vamos anotar tudo, né? Enquanto ela tá abrindo várias portas, ela abre essa última porta que leva ela pro vácuo, onde ela fica lá flutuando por alguns segundos, alguns minutos, não sabemos. E nisso, o Caim, que tá almoçando lá com o Bolha, ele recebe uma mensagem no telefone dele que diz que tem alguém no vácuo. Ele vai lá, ele pega a Pomni e traz de volta. Nisso, ele também traz a galera que tava lá embaixo com as outras criaturas. Ele traz aquela criatura que antes era o Cálfumo. Ele abre um buraco gigante embaixo e ele joga esse Cálfumo lá dentro. Mostrando pra gente que não existe só ele que enlouqueceu. Aparecem vários outros olhos, como se fossem várias outras criaturas. Talvez aqueles personagens que estão marcados com X nas portas. Mas por quê? O que aconteceu? Faz quanto tempo que tá tendo isso tudo? Mas se o Kingo é o mais velho, ele é o mais velho deles ali ou o mais velho do primeiro de todos? Também bate essa dúvida, né? Se tem vários ali dentro. Mas enfim, depois disso, o Caim ele arruma a Agatha também, né? Que ela tá toda bugada, ela fala que tá sentindo dor, assim. E ele consegue ajeitar ela, só que ela fica meio triste com a Pomni, porque o Caim ele comenta que a Pomni tentou fugir, mas que não tinha uma saída. Aquela saída que ela tava vendo era um trabalho mal que ele não tinha terminado, mal feito do Caim. Que eles, tanto de eles falarem que queriam uma saída, ele criou uma para eles, só que ele não tinha terminado, por isso ia parar no vácuo. Então ainda bate um maior desespero nela, né? Que a Pomni, ela fica tipo, o quê? Não é real? Não era real? Como assim? A gente vai ficar aqui mesmo para sempre? E, né, depois de tudo isso, eles falam que como eles conseguiram, o Caim, né, ele fala como eles conseguiram resolver, né, o problema que estava acontecendo, eles agora merecem um banquete, né, onde o Bolha prepara para eles. Eles sentam, eles começam a comer e conversando, e assim foca por último na Pomni, que ela tá com aquele olhar de desespero que a câmera vai afastando, que mostra o mundo, mostra a tenda, mostra o vácuo, que leva pra gente pra uma tela de computador final, né? Mostrando que realmente aquele mundo ali existe só ali dentro. E acaba o episódio. Eu achei assim bem interessante, né? Não sei se vocês acharam interessante. E realmente mostra pra gente que não é só uma animação assim, um desenho simples, tem algo a mais por trás. O que abre portas para várias teorias. E o que a gente pode esperar dos próximos episódios, né? Eu já fui falando algumas teorias minhas durante o episódio mesmo, enquanto eu estava explicando a análise, né? Que eu achei interessante comentar. E outra coisa também, comentando agora do Kingo, né? Que até o Jax, ele faz uma brincadeirinha ali, tipo, a gente não pode confiar muito no Kingo, uma coisa assim. Mas por que ele fala isso? Tipo, porque ele vai enlouquecer, ou porque ele tá meio doido ali enquanto eles estão conversando. Mas será que aqueles olhos dele têm alguma relação com tudo isso? Quem que tá observando eles? O Caim, ele é alguém que quer ajudar ou alguém que quer atrapalhar? Né? Como todos eles vieram e foram trazidos ali dentro, né? O que é esse óculos VR? É um jogo? Isso eu acho que são maiores dúvidas e perguntas que a gente ainda não pode responder talvez completamente, né? Mas se você sabe de algo a mais que você queira ajudar aqui no canal, fique à vontade para comentar ali nos comentários, né? Eu também acho que talvez abram os próximos vídeos, né, para cada se for lançado um novo episódio com uma nova análise, para a gente começar a tecer umas teorias sobre este mundo para tentar entender tudo, né?
Mas, no geral, é isso que eu tenho para trazer para vocês, do que eu sei até agora de Um Incrível Circuito Digital. Né? Assistam esse desenho também depois daqui, tirem também as suas próprias conclusões e vamos aguardar, né? Provavelmente eu estou ansiosa, alguns de vocês podem estar ansiosos, outros não também, mas, né, no geral, eu quero saber o que vai acontecer nos próximos episódios. These activities may include... Voltei! Bom, gente, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, de se inscrever caso você ainda não seja inscrito e de ativar o sininho de notificação para você nunca perder quando sair vídeo novo no canal. Isso foi por hoje que eu tenho para trazer para vocês. Agradeço pelo tempo de vocês e até uma próxima. Tchau!